Sim, pronto, estamos ao vivo. A gente começa, então, cumprimentando todos aqueles que virem essa live nossa depois, né? Até porque agora ainda não tem ninguém ao vivo, mas que os nossos amigos possam estar entrando depois e participando. Então, o Gifone, eu acho que algumas pessoas que entrarem não vão talvez conhecer você, né? Entrou alguém, e eu vou pedir se alguém para compartilhar para nós o endereço dessa live lá no Facebook, no nosso grupo, para que os outros também possam ter acesso, né? Então, quem entrou aí agora, né? Não apareceu aqui para mim ainda, tem um delay. Compartilha o link lá no grupo, tá? Para as pessoas saberem e poderem entrar com facilidade. Enquanto a gente vai aqui unindo o grupo e fazendo as boas-vindas e fazendo a nossa oração, né? Eu vou ler, então, Gifone, aquele trechinho que eu achei muito oportuno, da lição 45 do Fonte Viva do Emmanuel, que é intitulada Somente Assim. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E aí o finalzinho ele termina assim, olha, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redimido. Então, que nesse clima de reflexão a gente possa simplesmente perceber que a bondade divina nos envolve a todos, que nós estejamos conscientes da assistência espiritual que nunca nos falta, compreendendo que tão somente requer que nós nos mantenhamos conectados com esse manancial inexaurível de bênçãos que provém da espiritualidade amiga, do coração amoroso de Jesus como espírito referência da nossa sociedade e do coração amoroso de Deus que brilha, que refulge dentro de nós mesmos. Nesse sentimento, nós então iniciamos a nossa live de hoje, certos que estamos todos abençoados. Ok. Como eu estava dizendo, então, o Gifone, né, Gifone? O Gifone é uma pessoa assim, meio eclética, viu, gente? Até eu vou fazer questão, porque senão ele não conta, né? Ele começou em engenharia, depois começou a fazer engenharia e letras, que ele queria filosofia, não tinha, né? Mas ele achou que letras oferecia alguma possibilidade, ele começou a combinar engenharias e letras, e antes de terminar o curso de engenharia, ele abandonou a engenharia e ficou só em letras. Então, assim, isso é muito interessante. É bom que te dá uma visão boa, né, Gifone, de ciências exatas, né? E isso deve ter sido muito rico para você, é o meu caso com a física também, e sei quanto isso fez diferença para mim. E aí depois você fez mestrado já em educação, não é isso? E isso. doutorado em educação. Também em educação, doutorado, né? Também em educação. E o pós-doutorado? Pós-doutorado é um pós-doc bem eclético também, já com conceitos de transdisciplinaridade. Isso. E na Faculdade de Arquitetura e Educação. Nós orientamos, na Alemanha o pós-doutorado não é como aqui no Brasil, lá você desenvolve um projeto com os seus colegas alemães. E nós desenvolvemos um projeto para uma instituição para o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, com a abordagem que nós adotamos da psicologia histórico-cultural e a arquitetura de todos os espaços, inclusive os espaços de desenvolvimento das crianças, de aprendizagem, foram desenhados com os conceitos da arquitetura. E, pois é, o que mais me chamou a atenção foi o fato de associar com transdisciplinaridade, que eu acho que é uma abordagem que o Espiritismo, de certo modo, contempla essa abordagem na medida que ele procura integrar todas as ciências e todas as tradições espirituais também, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Eu vou te passar a palavra
Então, Gifone, o Gifone é de Rio Verde, cidade de Rio Verde, né, o Gifone. Esse detalhe é Rio Verde e... Goiás. Rio Verde trabalha em Goiás, e trabalha na Casa Espírita, Centro Espírita União, né? Então, é um colega que, outra informação dele que é importante, que eu faço questão de ressaltar, é que por muitos anos também ele apresentou pequenos comentários ou estudos sobre as obras básicas. Então, isso coloca o Gifone na condição ideal para dialogar conosco sobre o capítulo de hoje, que é a Lei de Conservação das Leis Morais do Livro dos Espíritos. Gifone, é com você, fique à vontade, então, pelos próximos 15 minutos, como a gente combinou, e aí, em seguida, a gente entra com as questões, tá bom? Ok. Muito obrigado, Elias. Uma alegria receber vocês dentro da minha casa, nessa condição especial de época de coronavírus, esse sofrimento que todos nós passamos, do distanciamento físico, mas é um momento também para nós exercitarmos a nossa reflexão, fortalecer as nossas convicções espíritas, a nossa fé raciocinada, e temos certeza que todos passaremos por essa fase difícil, dando o exemplo cristão, construtivo, otimista. Bem, ao ser convidado pela Ângela e pelo Elias, eu agradeço muito a Ângela e o Elias essa oportunidade, e ao grupo da associação, a EFOS. Eu acho que nós precisamos conversar um pouco mais sobre doutrina espírita, por isso achei genial essa iniciativa do grupo de fazer os estudos com as ciências sociais numa perspectiva mais atual. Acho que tenho feito isso ao longo da minha vida, como vocês, a maioria de vocês. Venho de um berço espírita e tenho estudado muito a doutrina espírita e conversado, compartilhado, dentro daquela linha de que é muito importante a gente se amar, mas é muito importante a gente se instruir também no sentido de desenvolver afetividade, emoção, cognição, enfim, um desenvolvimento mais amplo da personalidade. O que eu vou falar aqui, claro, é fruto de muita reflexão, de muita leitura e com base científica, epistemológica, no campo das ciências humanas, principalmente, mas por essas incursões em outras profissões, além da educação, a gente também teve a oportunidade de ler, estudar muito a física, o cálculo, então nas ciências exatas, e menos um pouco nas biológicas. E a nossa intenção é mostrar que o professor Rivail, o Allan Kardec, nos motiva para o estudo, nos motiva para o aprofundamento do conhecimento da doutrina espírita, para a mudança interior. Essa é o grande motivo, a grande razão de nós estarmos sempre pesquisando, sempre tentando nos aproximar do conhecimento superior, tanto do conhecimento superior gerado pela academia, nesse plano físico da vida, entre aspas, físico, né? Material, entre aspas, material da vida, e os outros planos e outras dimensões da vida em outras academias. Então, buscar esse conhecimento é muito importante. Eu conversei com a Elias em realmente fazer um bate-papo com vocês, como se vocês estivessem vindo aqui me visitar aqui na minha casa. Vamos imaginar isso. Nós estamos no meu pequeno escritório improvisado, no quarto da minha filha, e nós vamos... os filhos todos já saíram, né? E nós vamos receber vocês mostrando alguns livros para sugestão de leitura e estudos futuros, né?
dentro da própria associação. Quero começar dizendo que me coube estudar a lei de conservação e conversar com vocês sobre a lei de conservação. E não podemos começar o estudo da lei de conservação sem retornarmos ao conceito e o estudo que Kardec dá de natureza e lei natural. E esse conceito ele é também muito importante, se vinculado à visão que os espíritos dão a Kardec, que ele também nos ensina de Deus, até onde a gente pode compreender Deus naquela época de Kardec e no momento de hoje. Então, quando Kardec e os espíritos escreveram, codificaram a doutrina espírita, a noção que nós tínhamos de natureza era um pouquinho diferente. E nós não tínhamos o conhecimento que hoje a internet, a revolução da informática, a revolução das ciências físicas nos proporciona. Então, acho pueril a gente tentar fazer um revisionismo do Allan Kardec, acho pueril de qualquer pensador, mesmo no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo ético, da moral e da religião, né? Se nós não fizermos isso com tudo que nós temos de ferramenta à nossa disposição no dia de hoje. Revisionismo também é uma palavra muito perigosa e complicada. Dizer que Kardec está ultrapassado também acho uma puerilidade, porque ele era um grande intelectual na sua época, um grande educador, um grande pesquisador. Então, é muito importante a gente lembrar que o conceito, a visão de natureza, a visão de Deus, os conceitos de religiões, Kardec estava com os espíritos promovendo uma verdadeira revolução no pensamento humano, a exemplo daquela revolução primeira realizada por Jesus lá. Imagina o povo judeu deixando o pensamento arraigado judaico para sair daquela casca e entrar num conhecimento superior de amor puro, de fraternidade, de perdão das ofensas. Então, o Allan Kardec, num momento em que o planeta estava passando socialmente, politicamente, economicamente, por um momento de transição mesmo, tanto é que o Kardec estava escrevendo o Livro dos Espíritos, né? Do outro lado, na Inglaterra, o Marx estava formulando o materialismo dialético. Nós tínhamos realmente os dois questionando a religião, né? Marx dizendo que a religião é realmente o ópio do povo, e o Kardec dizendo, essa religião que está aí não serve para nós. Enfim, nós temos todos esse contexto. Também não dá para a gente pensar naqueles sociólogos, filósofos, economistas, cientistas daquela época e dizer que eles são ultrapassados. Não dá, né? É a mesma coisa, eles foram um tijolo do nosso conhecimento no qual a gente está pisando em cima e subindo constantemente. Então, hoje eu vejo e releio o Livro dos Espíritos com vocês, pensando no conhecimento que a física atual está nos trazendo e nos fundamentos da transdisciplinaridade, né? A transdisciplinaridade, ela, de forma alguma, como diz um dos seus fundadores, o Bessarab Nicolescu, ela não afasta as disciplinas, não. Ela leva em consideração que as disciplinas estão estudando, as especializações estão estudando, e vai para além com a interdisciplinaridade. Considero que a interdisciplinaridade está fazendo, nós podemos fazer como ferramenta, né, lógica
e de pesquisa e epistemológica, toda a produção de um novo conhecimento com a interdisciplinaridade. Mas vamos um pouquinho além, a gente ultrapassa os limites, as regiões epistemológicas, as fronteiras epistemológicas, como Foucault gostava de dizer, né? E a gente fica ali nas fronteiras e para além das fronteiras epistemológicas. E entra num voo por entre as montanhas das regiões epistemológicas, como Bachelard gostava de dizer. Então, a nossa lógica, na leitura do Livro dos Espíritos, ela começa a ser uma lógica diferente, né? A lógica não pode ser uma lógica mais mecanicista, dualista, espírito, matéria. Nós começamos a enxergar, as pessoas dizem espírito ou matéria, a gente começa a dizer o espírito e matéria, né? O conceito de energia, matéria e espírito com a física quântica hoje está tão intrínseco que fica difícil a gente dizer, né? A matéria é energia, né? O espírito é uma forma de matéria. Os espíritos já disseram para Allan Kardec que sim, para nós é uma forma de matéria, mas para vocês não é. Então nós precisamos repensar esses conceitos todos de forma transdisciplinar. É uma sugestão que nós damos para os espíritos estudiosos, que gostam de ler, né? Acho que o planeta está caminhando para um momento de transição muito complicado e muito obscuro. Nós já temos as ferramentas do conhecimento científico, moral, ético, filosófico e político e social para lidar com isso. No entanto, o nosso egoísmo, individualidade, individualismo, né, ainda está predominando. Nós precisamos exercitar a nossa forma de ser mais fraterna e realmente fraterna para conseguirmos a sobrevivência da humanidade. Isso implica em uma nova visão de natureza, né? Uma nova forma de conviver com a natureza. O conceito de sustentabilidade que nós tínhamos, ele não vale mais, né? O conceito de sustentabilidade que o que nós fazemos hoje, produzimos hoje economicamente, só é sustentável se nós mantivermos, for de interesse e manutenção das próximas gerações, a sobrevivência das próximas gerações, não serve só isso, né? Nós temos que colocar um componente, o componente cultural, o componente, mas que interesse, que necessidades que a próxima geração vai ter, as próximas gerações vão ter. Nós estamos assistindo aí um atropelamento das nossas necessidades em função das necessidades que estão sendo geradas muitas vezes inapropriadamente no nosso consciente, na nossa consciência, né? Então, por isso, mais do que nunca, o conceito de sustentabilidade, de ecologia, uma nova ecopedagogia deve ser reformulada com essa nova lógica, né? Com a lógica da transdisciplinaridade, que é o pensamento complexo. O pensamento complexo, nós podemos encontrá-lo sem esse nome em diversos pensadores do passado, né? Em diversas tendências filosóficas, mais especificamente em diversos pensadores, né? E a gente não vai entrar em detalhes agora pela falta de tempo, mas nós temos a intenção de trazer essa mensagem. Quando nós construímos um prédio numa cidade, ou quando nós fazemos uma intervenção em qualquer paisagem, a gente está, com arquitetura ou de qualquer outra forma, nós estamos fazendo uma intervenção na paisagem do lugar.
com isso, com essa intervenção da paisagem do lugar, a gente também está realizando um processo de mudança da geografia, da consciência geográfica. E, com isso, a gente está fazendo um movimento histórico. História é um movimento, história não é o que foi contado lá no passado. Então, quando nós estamos com esse ferramental, que é o Livro dos Espíritos, nós precisamos compreender que quando a gente lê uma determinada questão 614, que se deve entender por lei natural, né? A lei natural é a lei de Deus. Então, o que era Deus para os espíritos? A gente não pode ler e analisar uma questão isolada do corpo todo do Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que ter em mente toda a bagagem de conhecimento novo, revolucionário, que os espíritos estão trazendo naquela época para nós. Essa revolução é a verdadeira revolução, né? Nós tivemos verdadeiras revoluções no século XX, né? Uma revolução que foi realmente uma revolução foi a da física, da teoria da relatividade e a física quântica, né? Que romperam, fizeram uma ruptura e avançando sem e considerando a física clássica. É um exemplo que a gente está dando. Então, hoje, se a gente coloca uma sementinha de uva e planta, muito difícil plantar e fazer germinar uma sementinha de uva, mas ela, com os cuidados necessários, ela vai germinar. A gente tem que perceber que Deus está ali presente, naquela germinação, porque Deus é a inteligência do universo. E nós, quando nós plantamos uma sementinha, nós estamos sendo realmente co-criadores nesse plano do universo. Então, quando Deus, que é a inteligência suprema do universo, participa dessa criação nossa, ao plantar uma sementinha, a gente assiste essa sementinha germinar para fazer o primeiro galhozinho da parreira, Deus está ali presente. Então, o conceito de Deus muda, o conceito de natureza muda, nós somos natureza, né? E ao germinar essa semente, ao crescer essa parreira, a seiva que está circulando na parreira, cada átomo, cada subpartícula atômica, Deus está ali presente. Então, quando a gente ouve falar em lei de Deus, a gente tem que considerar essa lei de Deus em tudo, realmente coordenando todo o processo da vida. E aí, a nossa consciência ecológica passa a nos trazer uma visão diferente de natureza. Quando a gente percebe que não existe mais o vazio entre um objeto e outro, que a gente acreditava que tinha, né? No espaço da física clássica, não existe vazio. Nós temos ali possibilidades de surgimento de partículas a partir de ondas. Ondas e partículas são uma e só a mesma coisa em determinado momento. Então, a grande dificuldade para nós foi sair da lógica clássica, lógica formal, para a lógica dialética. Eu tenho alunos que não entendem a lógica dialética, mesmo a idealista, e a dialética materialista mais complicada ainda. Esse processo da história, a história como processo e não como uma história contada. E agora nós temos uma terceira lógica, que é a lógica que inclui essas duas, considera essas duas, mas diz, olha, A pode ser A e é A pode ser não há, mas não pode. A pode ser não há. É o terceiro incluído na lógica, na lógica transdisciplinar. Então, A é A, não há é não há, e ponto final, é o que diz
a lógica clássica. A é A, e A e não A é não A. Aí, com a física e o acelerador de partículas, a gente sabe que A pode ser não A. E isso dá um nó na cabeça das pessoas. Nós estamos nesse processo, eu, nas minhas leituras e vivências, experiências espíritas e imateriais, né? Espiritualistas imateriais, me considero hoje um espiritualista materialista, um materialista espiritualista. Isso aí hoje vai existe... Gifone. A pode essa ser A. Né? Então, A é A, não A é não A. Mas A pode ser não A. Então, é a única forma da gente poder ler o Marx, né, com o Kardec. É a única forma que a gente tem de poder ler com o André Luiz o Marx com o Kardec. Não tem outra forma. Da gente poder entender que nós não podemos mais continuar com essa dicotomia de esquerda e direita, sabe? Esquerda e direita, pensamento liberal, neoliberal, pensamento comunista, socialista. Esse conflito está matando o planeta. É o momento da gente resgatar o que Jesus falou através da doutrina espírita, com o Kardec, atualizado pelo Chico Xavier, e aí agora, com a obrigação de nós atualizarmos esses dois, e tantos outros. Mas assim, posso com a nossa leitura. Tem perguntas aqui interessantes nessa linha. Você falou aí, agora cabe a nós atualizarmos esses dois. Você está falando aí, cabe a nós atualizarmos esses dois. Esse é o espírito. Tem um comentário da Joyce aqui que eu quero até aproveitar e mostrar ele aqui, porque é nessa linha do que você falou, sabe? Ela disse, muito obrigado, ela está agradecendo a Ângela, porque a Ângela ela é a pioneira, né, junto desse projeto da EFOS. Muito obrigado, Ângela, querida, grande satisfação estar aqui. Vou ver e ouvir o Alexandre, trabalho importante de reflexão, né? Então, assim, realmente... assim, esse desafio que você está falando, de a gente conseguir ler Kardec com o olhar de hoje, é um desafio muito grande, e que a gente nota que há um pouco de dificuldade, né? As pessoas costumam, é muito comum no meio espírita, as pessoas sacralizarem o texto de Kardec, como se fosse assim, quase uma Bíblia sagrada, que ninguém pode questionar, ninguém pode discutir, está ali, você tem que entender o significado por trás daquilo, simplesmente, sem discutir pertinência para hoje, né? Então, a Ângela até perguntou, já que nós estamos falando de lei de conservação, e esse capítulo ele tem uma abordagem, uma extensão de assuntos muito grande, né? Ele é um capítulo complexo, né? E eu notei, ele vai discutir inteligência e instinto, vai discutir a própria lei não é nem o instinto de sobrevivência, ele fala de instinto de conservação, ele está falando do que a gente chamou de instinto de sobrevivência, né? A conservação, entra a questão ambiental, entra a questão do necessário, do supérfluo, né? Então é muita questão. A Ângela colocou uma questão aqui, que eu acho que a gente podia até começar por ela, que é essa aqui, olha, você falou que a gente tem que fugir da dicotomia esquerda-direita, né? Mas como pensar em modelo econômico compatível com segurança ambiental, com sustentabilidade, como você diz, com fraternidade, como você pontuou, né? Como é que a gente pode considerar essa questão de modelo econômico com essas noções de fraternidade, solidariedade, sobrevivência da espécie humana, sustentabilidade e até espiritualidade? Ângela, querida, dos amigos e irmãos que nos ouvem. Hoje, nós temos que já condições, com a nova lógica transdisciplinar, de compreender que nós temos níveis diferentes de realidade, e isso já muito bem colocado pelo Bachelard, como níveis diferentes de regiões de conhecimento, e conhecimento científico também, e pelo Morin, a gente tem bons estudos, e uma brasileira, né, a Maria Cândida Moraes, trazendo, eu depois vou mostrar a bibliografia, sugerir algumas leituras para essa nossa conversa, né?
Então, nós temos níveis diferentes de realidade. Quando a gente chega no nível de realidade político e dos partidos políticos e das tendências e correntes dentro do pensamento econômico, do pensamento pedagógico, do pensamento da psicologia social, da sociologia, enfim, a gente fica compartimentado em determinados níveis. Então, o que a gente percebe hoje, e a gente sofre com isso, é que as pessoas estão trabalhando na sua caixinha, no seu compartimento, na sua classificação, né? Então, eu sempre tentei tirar a classificação, né, da ideia clássica, como Foucault diz, a classificação da minha lógica, né? A lógica ela tem que ir para além dessas questões e do estacionamento em uma determinada região de conhecimento, de vida, de vivência. Porque senão nós vamos continuar sempre criando conflito entre aqueles desenvolvimentistas que acreditam que realmente tem que desmatar e pôr fogo na Amazônia, né? E aqueles desenvolvimentistas que acham que não é possível a gente desenvolver, aí cria conflito sem botar fogo na Amazônia, e aqueles desenvolvimentistas que acham que não, a gente tem que manter a Amazônia intacta. Então, onde está a resposta? A resposta só pode vir, não pode vir do embate, do conflito, não se consegue. O conflito realmente são duas espadas que é dali que sai a faísca e o conhecimento novo. Mas a gente tem que superar o conflito para resolver esse conflito e assim produzir um conhecimento novo. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier, né? Nós estamos chegando num ponto da humanidade que ou a gente para com esse conflito e resolve através do conhecimento, do diálogo, da educação, do processo de reflexão filosófica com a prática, ou a gente vai destruir o planeta. Nós estamos com capacidade bélica para destruir mais de 5 vezes o nosso planeta. Você foi limitado. Eu já vi quem dissesse que dá mais de 30 vezes, mas tudo bem, eu não tenho essa matemática, não fiz a conta, não vou escolher entre você e ele. Mas você acha que essas iniciativas, né, tanto faz, né? A hora que destruir a primeira vez, se são 4 mais 4 mais 29, não vai mudar nada. Mas é o seguinte, Gifone, essas iniciativas, por exemplo, do Papa Francisco, de reunir jovens do mundo inteiro para discutir uma perspectiva econômica para o futuro, ou aquela perspectiva na Holanda, quando aquele grupo de 170 acadêmicos se reuniram para tentar fazer uma proposta de economia para o futuro e chegaram a uma teoria que eu acho uma proposta que eu acho muito interessante, que é a proposta do decrescimento econômico, né? Você identificar aspectos que precisam de ser mantidos, aspectos que merecem ser incentivados e aspectos que precisam ser revertidos, né, que precisam ser desestimulados. Eu achei muito interessante aquela proposta deles e, assim, você vê a possibilidade de essas lógicas serem aplicadas com uma sociedade onde toda a lógica de criação, de produção, é centralizada no lucro econômico. Como é que você vê essa correlação? Você falou que a gente tem que superar essa dicotomia, mas o lucro parece que é um elemento dessa dicotomia que se impõe de uma maneira muito forte na lógica humana. Como você vê isso? Eu vejo que a globalização, mundialização, não deixa de existir com o Covid, ao contrário do que muitos irmãos espíritas pensam. A mundialização traz uma nova característica, que é a necessidade de nós compartilharmos conhecimento para vencermos uma pandemia que é comum, é mundial, e hoje a gente assiste, por exemplo, a abertura de alguns sites, alguns bancos de dados de conhecimento científico, abrindo esse conhecimento científico, e a maioria está fazendo isso,
com os laboratórios, enfim, para tentar resolver o problema da pandemia, para a gente não ter aquelas pandemias, epidemias do passado para matar milhões e milhões e milhões de pessoas. Por outro lado, a gente vê que a pandemia Covid contribuiu também para alguns acirrarem o seu individualismo, né? Alguns países pensam mesmo, como é que eu vou tirar proveito dessa pandemia para me tornar líder, né, econômico do mundo e político do mundo, manter o meu status de império, né? Ou, enfim, a gente está assistindo nesse momento um quadro semelhante ao da Guerra Fria, com outras armas e com as armas da comunicação, da propaganda, da velocidade da produção de conhecimento, e nós ficamos aturdidos com todas essas coisas. Então, para a gente superar essas questões todas, eu só vejo a possibilidade da gente ter uma postura semelhante a desses institutos de pesquisa e universidades, hospitais que fazem pesquisa, compartilharem o seu conhecimento mundialmente para a compreensão desse vírus. Com a compreensão do comportamento do vírus, nós teremos, e todas as decorrências sociais e econômicas que ele está trazendo, né, nós teremos realmente uma compreensão para enfrentar vírus que virão piores do que esse aí. Esse aí é um dos vírus, né? Ele é duro, ele é terrível, está trazendo muito sofrimento, está para todos nós, mas a compreensão e o aprendizado desse trabalho para vencer o vírus nos trará também aprendizado no campo da política, da economia. Não há mais como o planeta ficar com esse egoísmo exacerbado. E nós sabemos que a única possibilidade realmente é com a renovação desses espíritos que não teimam em manter o poder, se aferrar, como nós há pouco tempo atrás, em outras encarnações, né? Se aferram a essa... e no plano espiritual não é muito diferente, né? Eles acham que podem manter o poder no planeta, o poder da violência, da guerra, do conflito, alimentando o conflito. Quando eu digo que nós precisamos vencer o conflito esquerda e direita, é porque eu não enxergo a existência de esquerda ou direita. É a esquerda e direita numa unidade inseparável, né? Isso chama democracia, né? Também, eu tenho também estudado essa questão. Somar os diferentes. Eu preferiria utilizar, assim, o que sem rotular, porque quando a gente rotula democracia, aí a gente não considera, por exemplo, toda a conquista que nós tivemos de aprendizado com a derrocada da ditadura do proletariado, entre aspas, né? A gente convive com amigos, colegas pesquisadores na Rússia. Nós tivemos agora, há pouco tempo, uma visita de grandes pesquisadores e a sorte de poder conviver com eles e externar isso. Puxa vida, eu li o Manifesto Comunista do Marx, do Engels, quando eu tinha 14 anos, escondido, porque eu achei esse livrinho na biblioteca da cultura inglesa, do Brasil e Estados Unidos, Instituto Brasil e Estados Unidos, que eu estudava lá com 14 anos. E, nossa, eu fiquei assim encantado com aquilo ali, né? Quando a gente foi conhecer o que o Stalin estava fazendo, né? E claro, como muitos, participei das lutas pró-democracia, e dentro da universidade eu era um ativista, né? Isso já com 19 anos, mas era inocente, muito inocente ainda, né?
A vida vai nos ensinando leituras, e quando a gente vê esse acirramento desse conflito no WhatsApp, de amigos nossos, dentro do mesmo grupo, né? Bolsonaristas e lulistas, e de meio, de centro-direita, centro-esquerda, a gente diz, puxa vida, como nós estamos primários ainda, né? A gente já tem a ferramenta de conhecimento da física, né? A partir da física quântica, da teoria da relatividade. Só para finalizar essa resposta, eu perguntava para os meus alunos assim, né? Eu lecionei metodologia do trabalho científico na Universidade de Rio Verde por mais de 20 anos. E eu perguntava, quantos livros vocês leram o ano passado? Quantos livros vocês leram nesse semestre? Quantos livros vocês leram ao longo da sua vida? Né? Porque a gente vinha com embates, a gente participava de embates dentro da sala de aula, que a gente percebia assim, a total desconhecimento da realidade. Quantos de vocês leram agora, quem está aqui na faculdade de Direito ou de Administração, enfim, eu dava aula em várias faculdades diferentes. Quantos já leram Como Vejo o Mundo, do Einstein? Que é um livrinho assim, bem simplesinho. Maravilhoso. Né? Para a gente entender o que é esse negócio, a relatividade geral, a relatividade específica, né? Hoje... E, sobretudo, o lado humanista dele, né? Naquele livro ele explora muito uma visão humana que é muito bonita, né? Humana, né? São as leis de Deus, as leis morais e as leis físicas, né? Na relação só livro, né? Então, eu quero dizer isso. Só tem um caminho. Deixa eu engatar uma pergunta nessa reflexão sua. Eu acho assim, quando você coloca em relativização até a própria proposta democrática, né? Porque é uma proposta, né? É uma proposta de convívio entre diferentes, onde esses diferentes todos se permitem espaço de manifestação uns para os outros e onde se procura deliberar de modo que atenda aos interesses de todos, né? Onde você possa construir uma solução que seja coletiva. Aí você coloca que até a própria proposta da democracia tem que ser repensada, pensando na sobrevivência do planeta, como você falou aí, olha, você falou em sobrevivência da humanidade, né? E que se não for com base na fraternidade, em um novo conceito de sustentabilidade, a nossa própria sobrevivência coletiva fica comprometida, você disse isso. E você até colocou o pensamento complexo, a transdisciplinaridade, como uma possível proposta epistemológica para a gente estar construindo uma alternativa. Então, eu quero, dentro disso, perguntar a você, de maneira prática, do ponto de vista das nossas relações, já que a democracia não você colocou alguma relativização nela, de que maneira a gente lidaria com essas diferenças que estão postas hoje, que são muitas, né? São muitas. Você até brincou aí com esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, e na verdade não é só isso, né? A complexidade do universo político, do universo ideológico, ela é muito maior também, você mesmo já apontou isso, né? Que proposta você vê de a gente conviver com toda essa diversidade que existe, mas achando um meio de achar decisões que beneficiam o todo, e não o vencedor dessas partes? Como é que você vê isso? Se não é pela democracia que você falou? Sim. Não, a minha, assim, eu não foi aqui a intenção de diminuir a importância da democracia e do conceito de democracia, né, de forma alguma. É claro que a gente tem que considerar a democracia como uma forma de conhecimento e como uma região de conhecimento. Uma região, vamos dizer assim, epistemológica, de conhecimento científico, porque nós temos muitos sociólogos lidando com esses conceitos e propondo caminhos, vias, né, para a sobrevivência da humanidade e a nossa convivência humana entre pessoas e entre nações, né? Então, o que eu acho que a nossa lógica precisa mudar.
E eu não estou sozinho com esse pensamento. A nossa forma de enxergar e de ver a realidade, de compreender a realidade, a nossa percepção de realidade, ela precisa ampliar-se. Porque se nós ficamos assim, a democracia é que tem a solução, o pensamento democrático. Dentro do pensamento democrático, nós temos todas as nuances que vocês conhecem melhor do que eu. Do pensamento, a social-democracia é o caminho, a democracia liberal é o caminho, né? O neoliberalismo seria o caminho. Então, aí nós temos todas as implicações econômicas desses pensamentos, que a gente sofre na carne hoje, né? Dentro das escolas, nos hospitais, todas essas tendências. Então, nós temos o pensamento socialista, democrático e não democrático, né? O comunista, que não é democrático no sentido de democracia que nós damos, mas que o Marx já falava lá, a verdadeira democracia, lá no primeiro livrinho que eu li do Marx, a verdadeira democracia seria o comunismo, né? Enfim, o Bakunin vira para o Marx e fala, olha, do jeito que você está propondo aí, não vai dar certo, porque você está criando uma estrutura hierárquica do Estado, e o Estado passa a mandar. Realmente não deu certo. Isso não sou só eu que estou falando, não. Quem viveu lá todas essas fases, né? Pré-revolução, revolução de 1917, 18 e depois a perestroika, né? Então, os meus colegas falaram assim, olha, se não houver, eu ouvi de uma senhorinha pesquisadora, uma jovem de 85 anos, brilhante, viajando com ela, eu de motorista e falando inglês com o pessoal, sendo o intérprete e apresentando o nosso Brasil para eles. Por 2 dias, eu tive como perguntar, mas, olha, a gente tinha um sonho, né, de que aquilo ali seria o caminho, aquele seria o caminho, né? Ela falou, olha, se não houver, é o que você está dizendo, nós tivemos essa mesma conversa dentro do carro e nos lugares que nós visitamos, nos restaurantes, etc. Se não houver uma mudança interior do ser humano, em qualquer sistema, não haverá realmente mudança. É o que Kardec dizia, né? Kardec insistia nesse ponto, ele não acreditava numa mudança só no sistema, né? E aí eu tenho para a gente... Exatamente. Não, isso fica muito claro num discurso que ele faz lá na sociedade lá no Lyon, né, na Sociedade Espírita de Lyon, ele faz um discurso e coloca exatamente o confronto que havia naquela época entre as correntes socialistas e a proposta e a tentativa de salvar o capitalismo dentro dessa corrente, né? E ele fala, olha, qualquer que seja o sistema, se não tiver seres humanos preparados para ele, não vai funcionar. Então, não adianta ter um sistema belamente construído se você não tiver seres humanos com os sentimentos, a sensibilidade em relação ao próximo para esse sistema, né? E para encerrar... E aí me permita, antes dessa pergunta, me permita uma observação. Nós temos, na psicologia histórico-cultural, os conceitos de subjetividade pessoal e subjetividade social. E realmente fica mais fácil da gente compreender como é que a gente não pode pensar apenas no indivíduo, né? Como agente de mudança social. Nós temos o aspecto cultural e histórico da mudança do indivíduo desde o nascimento, e nós sabemos que antes dele, né, nós já trazemos uma carga histórica de outras vidas, e nós nascemos, temos uma interferência, uma intervenção da nossa cultura, da nossa família, da nossa sociedade, da forma com a qual a gente vive, e esse indivíduo, essa subjetividade pessoal que vai sendo construída socialmente, é que faz a mudança realmente acontecer. Então, nós estamos no momento de fazer essa produção do conhecimento novo, com esse conceito sociológico e de psicologia social, da subjetividade social
e da subjetividade pessoal como uma unidade inseparável. Isso aí é uma proposta também dos espíritos com Allan Kardec. E assim, e até eu vou então encerrar, eu quero até trazer, você falou aí da construção da subjetividade. Na época de Kardec, o mundo tinha 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? Na época de Kardec. De lá para cá, 1 bilhão e 200 milhões hoje é somente o número dos que estão vivendo abaixo da linha da miséria. Hoje nós temos uma população de 8 bilhões, né? Eu não sei de onde vieram esses espíritos reencarnar aqui, como é que isso aconteceu. A expectativa que Kardec tinha era que viessem espíritos superiores e os inferiores fossem afastados, né? Quando a gente olha para esses 8 bilhões, a gente fica assustado e fala, gente, como é que é isso? Como é que isso aconteceu, né? Então, assim, hoje nós temos pelo menos 1 bilhão de pessoas sem sequer o mínimo necessário para a sua subsistência, segundo os levantamentos da Organização das Nações Unidas através da Organização Mundial de Saúde, né? Eles não possuem sequer o necessário, o mínimo necessário. Então, como é que nós vamos compreender essa disparidade à luz, ou melhor, não, ao contrário, né? Como é que nós vamos compreender aquela abordagem no Livro dos Espíritos que afirma que é o ser humano que às vezes não sabe a melhor maneira de conseguir o necessário? Numa sociedade onde não existe mais terra disponível para ninguém, esses 1 bilhão de seres humanos que não têm o que comer, eles não têm uma terra para eles plantarem, eles não conseguem emprego porque a taxa de desemprego está crescente e só aumentando, mesmo os empregos que existem estão sendo precarizados, né? É Uber hoje, a pessoa trabalhando, nós voltamos a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, uma pessoa trabalha como motorista de Uber para conseguir o mínimo necessário para a sua família. Então, assim, como é que você vê essa questão do necessário, do supérfluo, da sobrevivência individual e coletiva, que é a essência desse capítulo, nesse contexto social que a gente tem hoje? Como é que você vê isso? Vejo assim, com as ferramentas da sociologia e da economia que nós temos hoje, nós podemos, vamos dizer, separar em três grandes pensadores com 3 núcleos importantes de análise. Os pensadores críticos que utilizam apenas um núcleo econômico para análise dessa realidade, que é o núcleo de análise crítica utilizado pelo Marx e todos aqueles que acompanharam o pensamento crítico com o Marx, né? Nós entendemos que ele fica restrito a um aspecto do movimento da história. Então, nós temos também, por exemplo, o Max Weber, né, que faz a crítica ao Marx e a esse pensamento do núcleo, ser o núcleo econômico de motor da história, né, e portanto, cultural e político, e estético e ético, etc. E ele diz, olha, o motor, o núcleo, deve ser o pensamento religioso. Então, nós estamos propondo aqui uma outra forma, com Allan Kardec, uma outra forma, uma outra lógica. Pensar que é possível um ser complementar do outro. Me perdoem os nossos irmãos marxistas ortodoxos, né? Foi um amadurecimento ao longo da minha vida. Eu não consigo hoje pensar na possibilidade de nós nos apropriarmos de todos esses conhecimentos, de todas essas experiências para a construção de um pensamento novo. Então, não pode ser só o núcleo econômico. Se a gente fica só com o econômico, e o político, as políticas decorrentes desse econômico, e só pensa na exploração, realmente a gente para aí. E a gente não constrói um novo. Daí o pensamento transdisciplinar. Você acha que nós estamos parados nesse modelo? Eu vivenciei isso. Por isso, tamanha desigualdade, tamanha miséria na Terra? Como é que a gente explicaria isso?
eu acredito que nós estamos ainda na pedagogia do conflito, do confronto, né? Em que os pensadores críticos se confrontam com os pensadores liberais, por exemplo, né? E a gente não sai desse ciclo vicioso do conflito sem a proposta de uma solução para o problema, porque o problema não pode ser a partir da guerra, do conflito, da violência. A verdadeira revolução tem que ser uma revolução pacífica, né? O Mujica é um cara genial, que eu acompanho, que eu acho que pode ser um dos caminhos que a gente dá luz aí no final do túnel, né? E não importa se o pensamento, o conhecimento vem de homens que se dizem materialistas, né? Sob o ponto de vista da visão crítica, né? Ou fisicalistas, se são ali mais dos fisicalistas americanos, etc., ou pragmáticos e tal. Não, nós temos hoje a oportunidade de desenvolver uma nova lógica. A lógica de que A é A, não há é não há, e há pode ser não há. Existe essa possibilidade. A gente está encontrando, está aqui à disposição da gente, os livros estão aqui à nossa volta. Eu não sei se eu vou ter um minuto para mostrar sugerir algumas leituras dessa nossa conversa. Mas mostre isso para a gente encerrar, então, até porque nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Mostra isso, então, que a gente já encerra em seguida. Ok. Eu comecei essas reflexões lendo o James Lovelock, com o Gaia, e um outro livro dele, muito importante, Gaia, o Alerta Final. Realmente ele mostra a dificuldade que nós estamos enfrentando nesses momentos de transição. E ele diz, olha, parece que não tem mais volta, né? O Basarab Nicolescu, que, para quem já leu um manifesto comunista do Marx e do Engels, se puder ler esse livro aqui, são os 2 melhores livros que eu já li, além do Livro dos Espíritos, né? O Manifesto da Transdisciplinaridade, do Basarab Nicolescu. Ele mostra que, na introdução dele, olha, vamos desenvolver essa lógica antes que seja tarde demais. Amanhã será tarde demais. Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Com relação aos sociólogos que a gente citou, né? Vou só mostrar esse livrinho aqui do Giddens, né? Capitalismo e Moderna Teoria Social, né? Em que ele faz um belíssimo estudo, né, dos 3 grandes sociólogos, pensadores, economistas. A classificação aí é complicada, que é o Marx, né, o Durkheim e o Max Weber. Recomendo a leitura atenta desse livro para a gente reler o Marx, reler o Durkheim, reler o Max Weber. O Bauman tem uma série de livros, né? Que esse aqui eu recomendo para a gente. São todos livrinhos finos, fáceis de serem lidos pelos espíritos aí, que estão acostumados a ler. Confiança e Medo na Cidade. Ele é aquele sociólogo que fala do amor líquido, né, da economia líquida, do consumismo, etc, etc. E Vida para Consumo é um livro dele, genial, recomendo, Vida para Consumo. É um livro, né? Um pensador que acho que vale a pena, mas aí já seria para um estudo mais aprofundado, seria o Habermas, né? E a Escola de Frankfurt, mas principalmente o Habermas, né? E no campo já do pensamento complexo, e avançando um pouco, esse livrinho aqui do Edgar Morin, A Vida, né? A Via para o Futuro da Humanidade, complementa muito bem o outro livro que nós citamos aí,
do Bassarab Nicolescu, né? Talvez até para compreender um pouquinho o Morin, talvez fosse interessante ler também a Introdução ao Pensamento Complexo, né? Sim. Para compreender sim. a lógica dele. A Introdução ao Pensamento Complexo. Isso. Uma iniciação a esse assunto. É a introdução mesmo. Mas se ler a Via, tem uma visão mais geral, como essa que nós conversamos hoje aqui, né? Esse eu não li, aqui nós temos Ecologia dos Saberes, da Maria Cândida Moraes, uma grande pensadora brasileira que está aí, educadora, né, pesquisando a transdisciplinaridade e trazendo propostas concretas, né? Nós estamos dialogando hoje com a Maria Cândida e o Morin, tentando fazer um diálogo da didática histórico-cultural que nós aprendemos com o professor Libânio, né? A didática histórico-cultural, nós tentamos dialogar com essa didática transdisciplinar, né? Esse é um trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo aqui na área da educação. Opa, caiu aqui o lenço. Esse professor aqui foi meu professor de epistemologia, né? O Libânio no campo da história cultural, da abordagem histórico-cultural, e o Térnios me ensinou a ler o Foucault e o Bachelard. Esse livro dele, vocês encontram em Goiânia, é fácil, muito bom para uma introdução ao Foucault. E, claro, eu não vou entrar em detalhes, mas nem vou mostrar o Foucault, não é necessário. Esse aqui é o Maturana, né? Eu estou apanhando aqui da câmera, né? Cognição e Ciência e vida cotidiana, vale a pena ler, junto com esse aqui, que é o Emoções e Linguagem na Educação e na Política, também do Maturana. Isso. Perfeito. Agora, quando a gente lê isso, a gente tem uma aproximação da biologia, da biologia já mais ampliada, né? Nisso que nós estamos conversando do Livro dos Espíritos. E aí... Simone, então eu vou te fazer um pedido. Sim. Lista para mim esses livros que você nos apresentou aí, faz uma lista deles para nós, que eu vou compartilhar essa lista aqui na página do Facebook, vou compartilhar nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Para quem quiser resgatar essa informação, ter mais facilidade, porque é uma coleção muito interessante. Você está citando aí autores de ponta, autores de hoje, né? Que estão discutindo o momento nosso, isso é muito interessante. E essa lista sua está muito boa. Manda para mim aqui pelo WhatsApp, tá? Que eu quero compartilhar tanto no Facebook quanto nos nossos grupos de estudo. Tá bom? Desculpa ultrapassar o tempo aí, para mim foi uma alegria enorme. A gente vai ter que encerrar, porque tem uma hora que para, né? Tem que parar, senão... Mas é uma pena. Muito. Então, eu quero primeiro agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, né? Inclusive, quero pedir desculpa, o Sandro colocou uma pergunta que não deu para a gente inseri-la, Sandro. Né? Manda para mim, eu respondo por escrito. Isso, perfeito, tá? E agradecer a todos e agradecer a você, Gifone, que tão gentilmente nos aceitou adentrar a sua casa. Eu agradeço aí, né? Parece da maneira que você colocou, até a gente estava aí dentro olhando os livros com você. Foi muito bom, né? Então, a gente agradece e eu gostaria só de dizer assim, olha, eu gostaria que nesse momento a gente encerrasse com um pensamento de humanidade e de solidariedade para os quase, estamos nos aproximando de 40 mil pessoas vitimadas pela Covid-19, né? Então, eu entendo e eu gostaria nesse momento de a gente sentir um verdadeiro regozijo espiritual por todos os familiares e as pessoas doentes que se recuperaram, e que isso é muito bom e é muito importante. Mas eu gostaria também que nesse momento, enquanto sociedade, a gente se sentisse conectado à bondade divina, à misericórdia divina, num sentimento de solidariedade, para com todos esses milhares e milhares também que perderam suas vidas, vitimados por essa ocorrência que poderia ser evitada, né, que é essa pandemia. Uma pandemia não é da vontade de Deus.
O vírus é um agente inofensivo que entra na vida social. A maneira que nós lidamos com ele é que é a grande questão. Então nós queremos pedir a Deus que abençoe todas as famílias que perderam entes queridos, que continuam sofrendo por esses dias, porque não é fácil conviver com a dor da separação, e pedir a bondade divina que abençoe essas criaturas que se viram deixando o corpo de maneira, às vezes, desnecessária nesse momento, não programada, porque não era esse o propósito divino, mas que as circunstâncias humanas estabeleceram que se desse dessa maneira. Então Deus abençoe todos eles, Deus abençoe a nossa vontade de aprender, de estudar, de compreender mais, e que a gente possa ampliar nossa perspectiva, vendo tudo isso de um nível de compreensão da realidade do espírito, como propunha Kardec, para percebendo a partir dessa perspectiva mais ampla, que envolve o espiritual, nós possamos ter maior maturidade para interferir humanamente nas questões da Terra. Deus nos abençoe a todos e guarde os nossos corações em paz. Assim seja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, um abração, foi muito bom, um abraço a todos, muita paz para todos nós. Permaneça em linha aí, Gifone, para a gente alinhar, não desliga não, tá? Obrigado.